Olá, sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal. Aqui falamos sobre monitoramento, observabilidade e também DevOps. No vídeo de hoje vamos estar falando como monitorar o Proxmox via API utilizando o Zabbix 7. Então vamos ver como configurar do lado do Proxmox um usuário, um token de autenticação e do lado do Zabbix como configurar a monitoria de forma correta. Então, bora lá para o nosso vídeo, que está bem legal o conteúdo hoje. Proxmox, para quem não conhece, é uma plataforma de gerenciamento de virtualização de servidores ou de containers. Então, ele é um hypervisor, vai explicar muito essa palavra também. Totalmente open source de código aberto. É uma distribuição Linux baseada em Debian e com kernel Ubuntu, totalmente modificado aí para permitir implantação e gerenciamento de máquinas virtuais e containers. A Zabbix ela escutou a comunidade, foi lá, criou e disponibilizou um template nativo, de forma nativa, para ser utilizado dentro da ferramenta. Então, esse template está disponível a partir da versão 6.0 do Zabbix. E é claro, se seu ambiente for feito upgrade, basta você acessar lá o Git da Zabbix, baixar o template e importar para a sua ferramenta aí do Zabbix. Então, o template ele utiliza HTTP Agent e Script Item, e ele não requer nenhum tipo de script externo aí. Então, ele vai consumir toda a API do Proxmox. A gente consegue ter mais informações através aqui do Zabbix Integration Proxmox. Como funciona do lado do Proxmox? A gente aqui não somos especialistas em Proxmox, mas a gente tentou da melhor forma possível, lendo a documentação, lendo as orientações das ABICs que tem disponível ali dentro do README do template, configurar e trazer a melhor forma para vocês poderem criar as monitorias de vocês. Então, acessa o front-end do Proxmox, depois a gente vai na parte de data center aqui, ó, parte de usuários e contas, criar o nosso usuário. A parte de criação do usuário, o usuário ele vai ser da forma de Proxmox VE Authenticator, não é um usuário interno do Linux. E com o usuário criado, a gente vai precisar criar um token de API para esse usuário. Então, vamos selecionar qual é o usuário e vamos criar um token aqui, passar um token para ele ser gerado uma secret. O token a gente pode utilizar aí alguma comando dentro do Linux para criar esse token, ou também a gente pode utilizar aqui o random.org com endpoint password. Então ele vai gerar um token, né, uma senha com 28 caracteres, e cada vez que você dá um refresh através desse site, ele vai retornar uma senha diferente. Então, um ponto importante, registra o segredo, né, o secret, que é gerado aqui depois que você clica em ADD, porque ele só é gerado uma vez. Então, ou guarda num cofre de senha, ou se não, só cria a monitoria, configura a monitoria. Se você perder esse token e precisar recriar a monitoria, você pode gerar um outro token que é até melhor do que você ficar guardando ele. Beleza, depois a gente vai precisar aplicar as permissões para que esse token, né, esse token que a gente criou e o usuário que a gente criou, eles possam ser utilizados na API do Proxmox. Então a gente precisa aplicar as permissões tanto para usuário quanto para token. Eu vou mostrar depois para vocês que a própria documentação das ABICs orienta a fazer dessa forma. Talvez pode ser que alguns endpoints do Proxmox precisa ou de usuário ou da permissão do lado dos ABICs para poder fazer essas consultas. Então a gente aplica as permissões de audit no barra, no storage, no VMOS, tanto a parte de audit, e vai utilizar a role do PVE Auditor. Então aqui a gente tem na parte de Data Center, Permission, clica em ADD e aplica todas essas permissões, tanto a nível de usuário quanto a nível de tool. E lá do lado dos ABICs, a gente vai lá configurar as macros de PVE URL host, PVE Token Secret e Token ID.
Alguns links que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, a parte de integration do Proxmox, lá dentro dos Zabbix, e a parte da documentação da API do Proxmox. Por quê? Se eu quiser criar alguma monitoramento customizado, eu posso vir e dar uma olhada na API, qual o endpoint que ele fornece essa informação que eu preciso, ir lá e cadastrar dentro do nosso Zabbix e criar o LLD, criar os itens dependentes e fazer toda essa chamada. Então é uma maneira bem fácil da gente customizar toda a nossa monitoria. Então eu tenho aqui o meu Zabbix, eu tenho aqui também o Proxmox na parte do que a gente acessa ali na hora que a gente abre o nosso front-end do Proxmox. Então, vou vir aqui, ó, primeiro, vou na parte de Data Collection, Templates. Aqui eu tenho o template de Proxmox, ele já está até filtrado, mas a gente pode resetar, pode pesquisar aqui com Prox, e ele vai estar aqui, o Proxmox by HTTP. Quando a gente abre essa parte dele aqui, na description, eu tenho toda a parte da documentação desse template. Se eu quiser ver uma documentação mais detalhada sobre esse template, eu posso acessar a parte de Zabbix. Lá na parte de integration dos Zabbix, eu tenho a parte de Proxmox. Então, até aquela parte que eu botei na apresentação, eu tirei daqui. Aqui eu tenho a partir de quais as versões que estão disponíveis esse monitoramento. Então, a partir da versão 6 já tem. Eu posso clicar aqui para ele mostrar o link da versão 7. E aqui ele vai estar o link direto para o Git das Zabbix, onde que está esse template. Quando vou precisar acessar esse Git? Imagina que você fez o upgrade do seu ambiente da versão 5 ou do 6 direto para o 7. Então, você não vai ter o template instalado, disponível lá dentro do seu Zabbix. Então, você acessa o Git aqui e baixa o template e importa dentro do seu ambiente. É só baixar o YAML dele aqui e importar. Beleza, aí aqui eu tenho a parte de configuração para criar o usuário do monitoramento. Então é importante você conhecer a parte de como funciona toda a parte de segurança dentro do Proxmox para você não ter alguma vulnerabilidade, vamos dizer assim. A gente aqui não é especialista em Proxmox, então só mostrando como cria de forma superficial esse usuário e aplica essas permissões. Mas você pode ler a documentação do Proxmox e ver quais são as melhores práticas para esse caso. Eu vou estar utilizando uma role dentro do Proxmox, chamada PV Audit, e ela só tem permissão de auditoria. Então, se você quiser, você pode criar uma role específica, é só dar uma olhada na documentação. E beleza. E se, Bernardo, eu quero criar alguma monitoria que não existe no template padrão hoje? Eu posso acessar a documentação do Proxmox e dar uma olhada se aquela informação que eu preciso, ela tem disponível aqui na API e fazer a chamada do endpoint necessário ou eu quero pegar algum pulse. Então pego, chamo aqui e ver se vai retornar a informação que eu preciso. É só criar a monitoria. É um processo bem fácil. Então beleza, vamos seguir agora aqui para dentro do nosso Proxmox. Quando logamos dentro do Proxmox, a gente cai normalmente dentro dessa tela aqui, onde está mostrando as VMs que eu tenho dentro do Proxmox e a administração do nosso nó, né? Ou se for um cluster, a administração do nosso cluster. Eu posso clicar aqui para visualizar a máquina que eu tenho. Então, esse Proxmox é um Proxmox meu de laboratório, que só tem um Zabbix 7 criado aqui, que é um proxy consumindo esse tanto de CPU e memória. Beleza, vou clicar aqui em Data Center, vou clicar aqui em permissão. Então aqui em permissão, por enquanto, eu não tenho nada criado e aplicado de permissão para esse Proxmox. E aqui eu tenho os meus usuários, que é somente o usuário padrão do Proxmox de root na hora que a gente faz a instalação. Vou clicar aqui em ADD e aqui eu vou mudar ele, o Realm, para Proxmox VE Authenticate. Então, agora, a Zabbix pede na documentação para criar a nível com esse tipo de usuário aqui, que é um usuário interno do Proxmox e não do Linux. Beleza?
Vou criar o usuário agora aqui como ABX Monitor, beleza? E uma password. Eu vou definir a password como nova 10.20.30, que é somente de laboratório. Beleza? E aqui eu vou criar um comentário aqui informando usuário de monitoramento para o Zabbix. Beleza, eu vou clicar em ADD, já tenho o meu usuário criado. Se eu quiser, eu posso abrir uma outra aba aqui. Criar aqui a URL, posso vir aqui, abrir uma janela privada. Vou logar com esse usuário, ABX Monitor, nova 10.20.30. Coloquei aqui o autenticação errada. Mudar. Então, beleza, eu só tenho aqui esse usuário, por enquanto eu não vejo nada, porque eu não apliquei nenhuma role para ele, mas o usuário já está criado. Beleza, agora eu posso vir aqui em API Tokens e vou criar um token para esse ABX Monitor. Beleza, também vai ser necessário informar um token ID. Como é que eu pego esse token ID? Eu posso gerar esse token no formato random utilizando alguma linha de comando dentro do Linux, ou também eu posso utilizar um site para gerar esse token, né? esse password de forma random. Então, eu tenho aqui essa URL, esse site chamado random.org, onde que eu consigo gerar algumas passwords de forma aleatória. Então, estou gerando ela de um menor número de 1 até o tamanho 28, né? O tamanho dela são 28 caracteres e o formato é do texto plano. Então, se eu vier aqui, cada vez dar um refresh, ele vai gerar uma senha aleatória. A gente pode vir aqui e copiar. Na hora que eu copio, vim aqui, colo aqui, posso criar um comentário aqui, se for preciso. E vou desabilitar essa parte de privilege separation. Então, clico em ADD. Quando eu clico em ADD, ele vai gerar o meu token e minha secret. Então, beleza, esse ponto aqui, se eu fechar essa janela, eu não vou conseguir mais pegar essa secret, então temos que tomar cuidado. Então, vou fazer o seguinte, vou ir lá para dentro dos Zabbix agora, em Data Collection, hosts, vou criar um novo host aqui. No novo host, vou chamar de Proxmox. O template também vai ser Proxmox, HTTP. E o host group eu vou colocar ele dentro de Hypervisors Proxmox. Beleza, se eu quiser aqui, eu posso criar uma interface para ele no Zabbix 7. Não é preciso, mas eu posso criar, importar e colocar qual é a parte aqui do meu IP na parte de A. Legal que alguns gostam de utilizar dessa forma como documentação também. Então agora aqui a gente pode vir em macros, pegar as macros herdadas e aqui alterar toda a parte que a gente vai precisar. Um token ID, token secret e também a URL do nosso host. Se você usa uma porta customizada, você pode mudar aqui também o URL port para a porta que você necessita. Mas a porta que a gente utiliza hoje é a default, que é 8005. Então, beleza, qual é a URL? Então, 192.168.15.220. Qual o nosso token secret? Token secret, vamos voltar lá no nosso Proxmox, vamos pegar a secret aqui e vamos cadastrar ela. E o nosso token, mesma coisa. Um token ID aqui, ó. Lembrando que se seu ambiente for um ambiente que muita gente utiliza, você pode vir aqui, deve vir aqui e colocar como secret, esse texto como secret. Mas aqui é só um laboratório, mostrando para vocês como é que configura. Eu vou deixar ele em texto plano mesmo. Agora, beleza, clico em ADD. Antes de clicar em ADD aqui, eu vou deixar a senha ou a secret só para fazer um teste e mostrar para vocês. Beleza, posso vir aqui em API Status, fazer um teste e fazer um teste. Quando eu faço um teste aqui, ó, ele vai me retornar que o HTTP code dele foi 401. O que é 401? Já tem até um valor mapeado que a própria Zabbix criou, que é não autenticado. Então, a gente não conseguiu autenticar dentro da API do Proxmox.
Eu tenho um Postman aqui, ó, aberto, até dos outros testes que eu já estava fazendo antes. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e só fazer igual o teste que eu estava fazendo ali, vou pegar aqui a parte de cluster status, e vou tirar aqui, ó, por exemplo, vou passar somente o nosso usuário junto com o token e para ver o que ele vai retornar. Ele vai me retornar a mesma coisa que o Zabbix retornou. Então, 401 que não é autenticado ali, não conseguiu ser autenticado. Então, beleza, retornou vazio, retornou o HTTP code 401. Posso voltar aqui agora, ó, vou fazer o seguinte, vou pegar esse token ID, vou colocar ele aqui, beleza, e vou pegar agora a nossa secret. Ótimo. Então, mando o send, ele já deu aqui permissão negada, mas ele retornou 403. O que é permissão negada? Permissão negada é que ele não está tendo permissão para acessar esse endpoint lá dentro do Proxmox, porém ele autenticou. Então, ótimo. Aí aqui ele já até fala, ó, você precisa, né, a permissão falha para o escopo barra, né, com o sys.audit. Então você precisa dessa permissão do lado do nosso Proxmox. Beleza. Vou voltar aqui, ó, e vou fazer o seguinte, vou cadastrar e vamos ver o que vai acontecer com a monitoria. E Proxmox, macro, vou dar um update. Eu estou simulando alguns erros que vocês podem passar por aí, justamente para vocês verem como é que funciona. Então, host, Proxmox, last data, e agora ele já está retornando aqui. Ó. Vou dar um execute now, beleza, já retornou 200, porém ele não conseguiu consultar muitas informações. Mas, vou voltar aqui, ó, vou dar um execute now novamente, vamos ver o que ele vai retornar as outras informações ali. Ó. Ele fez um LLD, mas ainda ele não está trazendo nada. Por que ele não está trazendo nada? Justamente porque a gente precisa aplicar essa permissão que a Zabbix pediu ali, ó, e que a própria API está pedindo. Então ele não está conseguindo extrair algumas informações justamente porque ele está dando erro de gapping. Beleza, então vamos voltar aqui dentro do Proxmox agora. Já posso fechar essa janela e vou vir aqui no Data Center Permission e vou aplicar aqui a permissão para o usuário. Vou aplicar a permissão para o PF barra, para o usuário que a gente criou e a nossa role vai ser PVE Auditor. Beleza, clique em ADD. Vou voltar agora lá dentro do nosso Zabbix. Vou fazer a mesma coisa. Vou voltar aqui e vou dar um execute now. Dei um execute now e vamos ver o que ele vai começar. Então ele já retornou mais informação, já rodou um LLD e já começou a trazer mais informações aqui para a parte de VM. Então ótimo, posso voltar aqui, vou dar um outro execute now para a gente poder ver se mais informações ele vai estar trazendo. Então já tenho mais informações, mas alguns itens ainda continuam como não suportados, justamente porque ele não está tendo acesso lá dentro da API. Então vamos voltar aqui agora e vamos aplicar todas as permissões que as Zabbix orientam. Vou vir aqui em User Permission, vou na parte de Nodes, aplicar para o usuário e vou aplicar para o PVE Auditor. Vou vir aqui, mesma coisa, parte de Nodes, parte de Storage, e também a parte de VM, VMs, uma role de PVE auditor. Beleza. E também as Zabbix orienta para criar para o token as mesmas permissões. Lembrando, pessoal, as Zabbix orienta, assim, eu só estou só seguindo a documentação. Não somos especialistas em Proxmox, então pode ser que não funcione dessa forma, mas apenas a gente está seguindo as documentações e as orientações do lado dos Zabbix. Então pode ser que o Proxmox se perca em algum momento que ele está aplicando as permissões e consultando os endpoints na API,
Então, a própria Zabbix orienta a fazer dessa forma. Então, aplicamos todas as permissões necessárias. A gente voltar aqui na documentação, a própria Zabbix pede aqui, ó, que a gente deve providenciar os acessos necessários tanto para o usuário e também para o tool. Beleza, tudo a parte de nível de audit. Beleza, se eu vier aqui na parte de roles, eu tenho aqui o PVE Auditor, todas as permissões de audit, tanto Data Store, Mapping, Tool, SND e SysAudit VM Audit, tudo com parte de audit. Se você quiser criar uma role específica, é só criar aqui e depois vincular ao seu usuário. Beleza, agora eu posso voltar aqui dentro do Zabbix e posso fazer outra checagem novamente, que ele vai descobrir mais itens aqui agora. Já rodou, então já temos todos os itens coletando e todas as nossas informações. Podemos filtrar aqui como todas as partes coletadas do PVE. Posso voltar aqui e filtrar informações do nosso cluster, se o cluster está online ou não. Parte de CPU, como é que está a utilização de CPU tanto do Node quanto do PVE, daquele proxy que a gente criou, aquela máquina virtual criada. Parte de memória também é a mesma coisa. Utilização de network, storage, com todas as partes de storage criado, consumo também e utilização de disco da VM e a parte de system aqui, como está a saúde geral do seu cluster do Proxmox. E podemos vir aqui, ó, eu só expandi aqui, vou em itens, não vai ser melhor que em host, dentro do Proxmox, então tenho todos os nossos itens, quero criar uma monitoria customizada. Posso abrir aqui os HTTP item, visualizar como é que o endpoint que utiliza, dá um clone, cria de acordo com a chamada que você precisa. Isso é de forma bem tranquila de se customizar, é só você olhar a API do Proxmox e ver a informação que você precisa, ver o endpoint e cria a monitoria, o LLD que você vai necessitar. E aqui também eu tenho as minhas triggers. Então, as triggers já criadas a partir do nosso template default. Tem até uma trigger já startada aqui, já ligada, né, que é essa VM do Zabbix Proxy, ela está utilizando muita memória. Então é uma máquina pequena que eu tenho aqui, foi criada justamente para um intuito de vídeo. Então ela vai estar alarmando mesmo para fazer teste. E eu tenho aqui os LLDs que vai funcionar a nível parte de cluster, o LXC, parte de Node, QEMU e Storage. Aqui eu tenho todos os nossos itens criados, o HTTP item e os dependentes item para descobrir todas as informações na parte do monitoramento das VM dentro do Proxmox. Tem os nossos LLD macros e os filtros aqui que a gente pode dar uma olhada também nas macros aqui que a gente pode customizar toda essa monitoria. Bem, pessoal, por esse vídeo era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, toda essa parte de monitoramento do Proxmox não é difícil, não é complexo, mas tem alguns detalhes que talvez você pode se perder na hora que você está configurando. Eu espero que vocês tenham gostado e deixe seu like se você gostou, comente no vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Valeu! Bem, pessoal, por esse vídeo era isso que eu tinha para passar para vocês. Com toda essa parte de monitoramento do Proxmox não é difícil, não é complexo, mas tem alguns detalhes que talvez você pode se perder na hora que você está configurando. Eu espero que vocês tenham gostado e deixe seu like se você gostou, comente no vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Valeu!